Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para conduzir os passos seus e de sua família sempre na senda da luz, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Olímpio Kitahara nos explica qual é o método para acabar com a irritação. Então nós devemos eliminar ao fim de cada dia todas essas sujeiras mentais. No quadro Sou Feliz, Edneia dos Santos Machado conta que conheceu a Seitonoi através do nosso programa e o quanto isso fez a diferença na sua vida. Peguei, liguei a televisão e vi aquela moça maravilhosa, né, falando, bom dia, muito obrigada. Aí eu fiquei grilada na televisão, ela falou umas palavras tão bonitas. Fique conosco e seja banhado pelas torrenciais bênçãos que jorram para dentro de milhares de lares brasileiros que acompanham o nosso programa. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Edneia dos Santos Machado conheceu a Seitonoi pela TV e hoje está ao lado de cada telinha, tendo a oportunidade de convidar o país inteiro a compartilhar da mesma alegria que ela sente. Acompanhe o quadro Sou Feliz. O meu relato que eu estou fazendo aqui é que eu caminhando, fazendo uma caminhada, cheguei em casa há 2 anos atrás e peguei, liguei a televisão e vi aquela moça maravilhosa, né, falando, bom dia, muito obrigada. Aí eu fiquei grilada na televisão, ela falou umas palavras tão bonitas que eu acabei me apaixonando pela Seitonoi e eu peço a todos os meus vizinhos que tá me ouvindo para vir para Seitonoi. Muitos têm tudo para serem felizes, mas vivem escravos da própria intolerância, deixando-se implodir por dentro devido ao desejo de corrigir tudo e todos. Então, conheça agora o método para acabar com a irritação.
na palestra do preletor Olímpio Kitahara. Olá, amigos telespectadores, obrigado por assistir o nosso programa. Acredito que vocês, na medida que assistem dia após dia o nosso programa, está sempre redirecionando a sua mente para a luz e praticando cada uma das partes do ensinamento, e acredito que está levando uma vida cada vez mais feliz, cada vez mais próspera. É naturalmente o desejo de todos nós aqui da produção do programa. Hoje, nesse horário, nós vamos falar sobre o tema método para acabar com a irritação. E para isso, então, nós vamos utilizar este livro, A Verdade, volume 1, a primeira coleção, o volume da coleção A Verdade, e, naturalmente, sendo a primeira, é o livro introdutório dessa série de livros, que traz uma verdade bastante profunda da Seichonoye. Bem, falando em irritação, muitas vezes nos irritamos em situações simples, como, por exemplo, quando nós estamos jogando, por exemplo, dama, xadrez, cartas, né? Ou quando o nosso time possa perder, ou quando nós estamos no trânsito, se nós somos vítimas assim de alguma barbeiragem, ou se a pessoa fecha a nossa saída, a nossa passagem, então muitas vezes nós irritamos. Né? Isso é uma coisa perfeitamente normal para as pessoas, mas na medida que essa irritação se torna algo realmente constante na vida da pessoa, esse sinal é indício de que essa tensão, esse estresse mental que a pessoa está carregando, está no nível excessivamente elevado e teria que descarregar, digamos assim, toda essa tensão para levar uma vida sem maiores consequências. Conta-se que certo orador, né, um palestrante bastante conhecido, chegou a uma determinada estação onde deveria ser recebido pelo pessoal local. Quando chegou nesse local, não havia comitiva nenhuma que pudesse recepcioná-lo. E esta pessoa, então, se sentiu muito aborrecido, ficou esbravejando pelo fato de não ter recebido da forma como devia ser. E com isso, então, ele acabou tendo um problema sério e foi levado para o hospital e disse que acabou falecendo. Não é? Veja que uma irritação realmente profunda causa problema bastante sério. Aqui na página 149 está escrito o seguinte: você já sentiu uma irritação incontrolável? Se sentir isso, é prova de que as ondas mentais de Deus não estão sendo captadas pelo seu corpo físico, que é uma espécie de aparelho receptor de rádio. Então, que significado terá essa expressão? Veja que nós não somos esse corpo carnal. Nós não somos matéria, nós somos espírito. Da mesma forma que Deus é espírito, nós também somos espírito. Deus se expressa através de vibração e nós também expressamos através da vibração. E aí, então, o fato de haver a sintonia, questão de haver a sintonia. Se nós temos sintonia com vibrações de Deus, nós podemos receber de Deus todas as orientações, todas as proteções. Não é? Mas se nós estamos totalmente apartados de Deus, dessas vibrações que provêm de Deus, a nossa vida estará totalmente guiado, digamos assim, pelo mundo da matéria onde nós vivemos. Então, devemos fazer com que, no dia a dia, nós possamos ter essa vibração sintonizada com a vibração de Deus. Então, na Seichonoye, nós praticamos a chamada meditação Shinsokan, através do qual nos fundimos com Deus, através do qual nós
entramos no mundo de Deus. Não é? E assim, então, na medida que estamos unos a Deus, não é? Nós recebemos Deus, toda a sua sabedoria, todo o seu amor, e podemos assim expressar a nossa vida. E também, na medida que estejamos assim, em contato direto com Deus, nós podemos atuar no dia a dia, exatamente conforme a vontade de Deus. No dia a dia, normalmente, nós tomamos o nosso banho diário. Principalmente nos dias de calor, nós não vemos essa hora tão esperada para tomar aquele banho. Mas no banho físico que nós tomamos através de um chuveiro, nós conseguimos eliminar apenas as sujeiras materiais. Como, por exemplo, o suor. Então, por mais que a pessoa, depois desse banho, passe uma lavanda, qualquer coisa, e saia todo perfumado, essas pessoas ainda carregam uma sujeira que é totalmente invisível. Se nós falamos nessa sujeira invisível, nós estamos nos referindo a algo que não é material, ou seja, é algo de natureza mental. Então, durante o dia, nós podemos passar por várias situações, por exemplo, momento de ira, momento de uma tristeza profunda que possamos passar durante o dia, constitui assim uma sujeira mental que, através do banho físico, jamais podemos eliminar. Então, na medida que nós carregamos esse tipo de sujeira mental todos os dias, um após o outro, com certeza isso criará em nossa vida um destino totalmente não desejável. Então nós devemos eliminar ao fim de cada dia todas essas sujeiras mentais. Então, no livro A Verdade da Vida, volume 8, o professor Masaharu Taniguchi diz lá que a pessoa que dorme com todos esse tipo de vibrações, essas sujeiras mentais, carregando nas suas costas, é semelhante àqueles camelos que no deserto, quando chegam à noite, eles dormem com aquele fardo nas costas. Não é? Então, antes de recolher todas as noites, devemos eliminar todo esse fardo e depois, então, a gente conciliar o sono. Então, existem várias formas que nós podemos utilizar para que nós possamos recolher com a mente totalmente destituída desse tipo de sujeiras mentais. Então, lá nesse livro, o volume 8 de A Verdade da Vida, o professor Masaharu Taniguchi nos sugere que nós possamos fazer, por exemplo, agradecer a todas as partes do nosso corpo. Então, já deitado na cama, nós podemos fazer o exercício no sentido de agradecer a cada uma das partes do corpo e depois, então, conciliar o sono. Isso seria uma das formas. Outro método muito mais eficaz seria a prática da meditação Shinsokan. Então, na medida que todas as noites, antes de dormir, nós unirmos a Deus através dessa oração em que nós fundimos com Deus num mundo onde não existe nenhum ódio, nenhum rancor, nenhuma ira. Então, nós destituímos de todo esse tipo de sentimentos, de todo esse tipo de sujeiras mentais, e a partir de então nós podemos conciliar o sono. É dito que justamente nesse período da noite, no fato de a gente descansar uma noite toda, é que nesse período é que nós recebemos uma impressão muito forte da nossa personalidade. Então, na medida que nós deixarmos direcionada a nossa mente no sentido construtivo, a nossa vida terá, assim, um resultado realmente positivo.
Então, vamos fazer com que todas as noites, ao dormir, antes de recolher, possamos fazer com que a nossa mente esteja sintonizada no sentido positivo, através dessas práticas de meditação ou outro tipo de oração, para que nós possamos eliminar totalmente. Quando nós estamos em atrito, geralmente isso faz com que ocasione uma série de problemas devido àquilo que na Seicho no Ie nós chamamos lei da atração dos semelhantes. Pessoas que têm a mente em atrito se juntam com outras pessoas que têm a mente em atrito. Certa vez, numa empresa que eu trabalhei, havia um grupo de pessoas que estavam trabalhando e neste grupo, todos eles usavam seu carro próprio para as suas atividades. E houve uma época que havia uma incidência muito grande de acidentes. Então, naturalmente, esses acidentes não só traziam prejuízo para a empresa, na medida que a pessoa teria que, muitas vezes, reprogramar o seu trabalho e muitas vezes, então, teria que faltar ao trabalho, não é? Ficar sem carro vários dias. Então, nós resolvemos tomar uma decisão no sentido de orientar todos aqueles profissionais. E aí, então, nós fizemos uma reunião em que nós falamos justamente desse fato, não é? Ou seja, se nós saímos para o trabalho com a nossa mente irritada, com certeza nós vamos nos envolver em situações onde outras pessoas com a mesma vibração vão se juntar. Então, isso já exatamente ocorre quando há, por exemplo, uma batida de dois carros, não é? Com certeza, a mente daqueles dois motoristas, não é? Estão na mesma sintonia, ou seja, são pessoas que trazem consigo essa inquietude, não é? Essa agitação mental. E por isso mesmo, devido à lei da atração dos semelhantes, faz com que acaba se juntando. Tem pessoas que dizem que, na verdade, não fui eu que bati o carro, mas foram outros que me bateram, não é? Mas isso não importa, porque na medida que haja aquele choque, não é? Ambos os motoristas estão na mesma sintonia e, por isso mesmo, através da lei da atração de semelhantes, são atraídos para aquela situação de conflito, não é? Então, nessa reunião, nós explicamos sobre isso, e para que as pessoas não saiam jamais sem que tenha serenado a sua mente primeiro, para depois, então, pegar o carro para ir para o trabalho, não é? Então, com essa providência, nós tivemos um resultado bastante positivo, fazendo com que, a partir daí, né, o índice de acidentes tenha caído drasticamente. Vamos ver também, então, que, além dessa meditação Shisokan que nós podemos fazer, né, nós temos também a prática da purificação da mente. Então, se a pessoa carrega durante algum tempo esse tipo de vibrações que não sejam boas para a pessoa, como o de ódio, ressentimento, etc., não é? Então, de tempos em tempos, não é? A pessoa poderá participar de uma prática da purificação da mente, onde todos esses sentimentos negativos que a pessoa tem possa ser transcrita, ou seja, em forma de uma confissão escrita. A pessoa escreve todo aquele sentimento que a pessoa teve naquele momento e esses papéis, então, são incinerados, não é? Numa cerimônia em que se lê as palavras da verdade. Então, através desse processo, nós fazemos com que essas vibrações negativas não fiquem mais na mente da pessoa e que sejam totalmente libertados dessa vibração negativa, não é? Então, é uma prática que a pessoa poderá fazer também. Normalmente, nós falamos do trânsito. Na Seicho no Ie tem aquilo que nós chamamos de oração do motorista. E essa oração tem mais ou menos assim, esse sentido. Motoristas que vão à frente, motoristas que vão atrás. Motoristas que vão do lado esquerdo,
motoristas que vão do lado direito. Não é? Todos transitam em perfeita harmonia e segurança. Então, assim, na medida que você faz esta oração, você poderá fazer com que o seu trajeto possa ser feito em perfeita segurança e harmonia. Então, esse sentimento de harmonia com relação a todas as pessoas é importante. Então, principalmente no trânsito, o ideal é que a pessoa tenha esse sentimento de poder ser cortês no trânsito, não é? Então, quando você está bem com a vida, é aquele motorista que está sempre disposto a ceder a passagem para outras pessoas. Então, na medida que nós tenhamos essa mente realmente conciliada, né, em todos os sentidos, nós podemos trafegar em inteira segurança. E agora nós vamos falar um pouco desse livro Convite à Felicidade, volume 2. Então, nesse livro também fala sobre o aspecto da aflição, ou seja, desse sentimento, né, de a pessoa se sentir irritado. Está aqui na página 93. Se dentro de seu coração existe algo que o deixa irritado, não ponha a culpa nos outros, odiando ou tendo rancor. Enquanto você tiver ódio ou rancor de outrem, continuará com um sentimento desagradável. O único meio de se livrar desse sentimento desagradável é perdoar o outro. Então, jamais devemos manter dentro de nós esse sentimento de mágoa, de ressentimento com relação às pessoas. Certa senhora procurou a Seichonoye para uma orientação, e esta senhora estava acometida de catarata. Com essa catarata, ela estava praticamente cega e, para complicar ainda a situação, ela estava com um filho cuja cabeça estava totalmente tomada de eczema. E essa pessoa, então, foi se orientar na Seichonoye. E ela, então, ouviu de que deveria perdoar a pessoa que está odiando. E esta pessoa estava odiando uma cunhada a ponto de até sentir a vontade de matar essa pessoa. Não é? E aí, então, essa pessoa recebeu a orientação no sentido de fazer a meditação Shisokan para poder perdoar essa pessoa. E essa pessoa, então, recebendo essa orientação em detalhes, foi praticar todos os dias essa oração de reconciliação. E com isso, então, ela conseguiu sentir do fundo da alma, não é, que tinha realmente perdoado aquela pessoa. E a partir de então, a sua vista começou rapidamente a melhorar e tornou-se uma vista totalmente normal. E também, no caso do seu filho, que estava totalmente tomado de eczema, acabou desaparecendo por completo. Então, na medida que nós mantivermos esses sentimentos negativos, como ódio, rancor, etc., isso poderá trazer consequências negativas. Vamos eliminar isso, fazendo com que tenhamos coração brando, não é? No sentido de a gente abarcar no nosso coração todas as pessoas, envolver com amor todas as pessoas. Assim podemos fazer com que a nossa vida seja realmente uma vida serena, sem nenhum tipo de irritação. Não é? Então vamos ter, no dia a dia, praticar isso para que nós tenhamos uma vida realmente saudável. Muito obrigado a todos, até o próximo programa. Muito obrigado. Certamente mais leves do que quando começou a palestra que acabamos de assistir. Vamos ao nosso momento de reflexão. O ambiente no qual você se encontra foi lhe proporcionado por Deus. Tudo ao seu redor é espelho de sua mente. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Deixando a sensação de que a alma inteira foi refeita e todo o destino foi consertado, fica por aqui mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Feito da mesma substância silenciosa que move os oceanos e as galáxias, é o nosso sempre especial momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia.
Oração para eliminar o medo. Sou filho de Deus. E como Deus me orienta sempre com sabedoria infinita, jamais acontecerá de eu fracassar. Deus é minha sabedoria, minha força e minha riqueza. Deus é provisão ilimitada. Muito obrigado.